Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro. Está começando e está entrando no ar o programa Fundos Imobiliários pela Infomoney TV. Hoje recebendo um convidado, Marcelo da Costa Santos, da Engebank, que vem falar sobre o mercado industrial e logístico, mas a entrevista começa já já. Antes eu quero dar bem rapidinho os destaques da semana para, mais uma vez, aproveitar bem o conhecimento do nosso entrevistado. Então quero falar rapidinho do boletim da Bolsa, o boletim dos mercados imobiliários da BMF Bovespa, mostrando que está chegando num ajuste entre valor patrimonial e valor de mercado os fundos imobiliários. Veja aqui que a diferença atual, aqui em azul, ó, o patrimônio líquido dos fundos e em verde o valor de mercado deles, as cotações em bolsa. Essa diferença agora está em quase 9%. E no pior momento, em janeiro desse ano, já foi de 32,4%. Ou seja, as cotas eram negociadas na Bolsa muito abaixo daquilo que tinha dentro do fundo, do patrimônio, do caixa, do equivalente de caixa. E isso vem corrigindo, chegando já próximo da normalidade ou da paridade. Claro que essa correção ela não precisa acontecer apenas em Bolsa, tanto o PL pode desvalorizar em novas reavaliações, como as cotas valorizar. Mas alguma coisa no meio do caminho pôde ser aproveitada e o mercado aproveitou. Você sabe, acompanhou os programas passados, viu o Thiago Reis falando de compra de vacância, o Eduardo Levi da Rio Bravo também falando dessas oportunidades, e a gente vê isso com o passar do tempo acontecendo, né? E um fato relevante, a gente destacou isso há 2 semanas atrás, aquele fundo RB Capital de Desenvolvimento Residencial, cujo administrador é o Citibank, a gestora é a RB Capital, ele falava do atraso, né, do fluxo de caixa do fundo. E agora o administrador, que é o Citibank, está anunciando a sua renúncia. Ele resolveu renunciar à administração desse fundo. Então vai ter uma Assembleia Geral no dia 1º de dezembro para deliberar sobre a troca do administrador, prorrogação do fundo ou liquidação do fundo. Então preste atenção, se você é cotista desse fundo, informe-se, participe desta Assembleia. É o seu patrimônio, é o seu dinheiro, você precisa participar. É um momento crucial para que você tome decisões pelo fundo, pelo seu patrimônio. Tá ok? E por fim, antes da entrevista, eu quero dar mais uma vez o meu recado, falar do curso que a gente gravou aqui com o Infomoney, chamado Viva de Renda com Fundos Imobiliários. E hoje tem uma novidade, quem acompanha o Infomoney está vendo que eles estão fazendo a Black Friday e o curso de fundos imobiliários vai entrar também na Black Friday. Então você precisa fazer um cadastro primeiro e vai receber esse desconto por e-mail. Depois você vai vir aqui no Infomoney, cursos, abrindo a página de cursos do Infomoney, vai encontrar o nosso lá, que é bem completo. Os novos investidores que estão chegando no mercado, eu recomendo fortemente, embora eu seja suspeito, porque sou professor, mas eu recomendo fortemente, são quase 9 horas aula. Você vai conhecer desde a estrutura legal de um fundo imobiliário, até onde eles investem, e por fim, estratégias de montar e gerir a sua carteira, e como fazer toda a parte tributária, recolher imposto de renda, declarar imposto de renda. Tá legal? Eu queria então ser bem breve nessa minha introdução, para aproveitar o Marcelo que já está aqui. Já já a gente vai falar desse material. Vamos lá. Fábio. Marcelo, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você pela oportunidade de conversar com seus investidores, alunos e participantes do mercado de fundos imobiliários. Eu já estava aqui num papo prévio com o Marcelo, ele tem muita coisa para falar e eu quero aproveitar mesmo. Né? Se tiver 2 semanas, a gente mata tudo, não tem problema. A gente volta várias vezes. Marcelo, eu primeiro gostaria que você apresentasse a Engebank Real Estate. Claro. E depois a gente fala do mercado em si. Olha, você me permite, antes de falar da Engebank, eu queria agradecer estar aqui. Eu acho importante o que você está fazendo. Obrigado. É muito importante. Eu tenho uma visão que eu sempre falo na brincadeira, que o brasileiro acha que entende de 2 coisas, de seleção de futebol e de mercado imobiliário, ou de investimento imobiliário. E as pessoas confundem o que fazer uma reforma na casa, ou comprar um sítio, ou comprar uma casa de praia, com investir realmente em ativos. Uhum. E o trabalho que você está fazendo é extremamente importante para disseminar conhecimento, disseminar informação. Um mercado ainda incipiente, que está começando a crescer. Eu sei que a gente tem 45 bilhões sobre a AUM hoje, né, de investimento em fundos imobiliários, mas ainda é um mercado que tem muito espaço para crescer. Falando rapidamente... Essa familiaridade que você fala, o brasileiro acredita que entende de futebol e de imóvel
eu entendo que faz com que muitas vezes o investidor subestime os riscos do mercado imobiliário. Sim. Pela falta de conhecimento, pelo excesso de confiança. Sim. Né? E é um mercado complexo que tem uma série de dinâmicas, ao contrário do conhecimento do senso comum, imóvel fica obsoleto, imóvel perde valor, sim, sai de moda, fica ineficiente. Então você tem um mercado que é tão volúvel quanto a moda. O que muda é o tempo, porque a moda a cada ano, a cada semestre, você joga fora, compra de novo, ou não usa uma gravata assim, usa assado. Mas o imóvel não é diferente. Basta ver fachada de prédio residencial, né? Ou, por exemplo, os escritórios. Se você for para o centro da cidade de São Paulo, há 50 anos era tudo classe A. Hoje é classe C indo para classe D, né? Sim. Que está tudo velho, não tem pé direito, não tem a dinâmica de laje. Os galpões são a mesma história, os galpões logísticos industriais. Há 30 anos era um barracão. Hoje ainda tem muitos barracões no mercado. Se você pensar no mercado como um todo no Brasil, são 100 milhões de metros quadrados de galpões, entre galpões classe A e o que a gente chama na brincadeira de barracões, que são os galpões de menor qualificação. E no meio do caminho você tem o A, o B e o C, obviamente. Nós, como consultoria, acompanhamos o mercado classe A somente, que é um mercado mais sofisticado, em condomínios e assim por diante. E tem sido esse o foco dos fundos imobiliários? Não, na verdade, assim, desculpa, dos fundos imobiliários que foram focados na área industrial, sim. Eu diria que, deixa eu só ler minha colinha aqui, porque não 50% do que está investido em fundos imobiliários são classe A. O resto é classe B e classe C, sendo que grande parte deles é em condomínio. Então, a gente tem uma visão, quando você pensa no mercado de fundos de investimento imobiliário para galpões, ele é pequeno dentro de uma indústria que é potencialmente ainda pequena. A gente está falando de mais ou menos 1 milhão de metros quadrados de galpões, que são a metragem que está nos fundos imobiliários. Hoje o valor de mercado, que eu não sei como é que está na bolsa hoje, mas por volta também de 1 bilhão de reais de valor. Se eu pensar em 45 bilhões do AUM total do mercado, 2%. É muito pouco. E tem poucas opções. Está falando de 8 ou 10 fundos que você pode investir na área de logística. Então, eu acho que há espaço para se oferecer mais fundos no mercado. Da mesma forma que você tem fundos de crédito, fundos de shopping, fundos residenciais de desenvolvimento, né? E fundos de prédios, de lajes corporativas de prédios, você também precisa ter mais fundos para galpões. Eu acho que muitas vezes os operadores não perceberam essa oportunidade. Aí a gente volta também para um erro no nascedouro do fundo imobiliário no Brasil. Eu não diria que foi o nascedouro, foi o renascimento, né? Quando você teve o relançamento do fundo como um instrumento, no meados dos anos 2000, muitos vendedores, distribuidores de fundo posicionaram o produto como renda fixa. Com o tal da renda mínima garantida. E foi um desserviço gigantesco à indústria de fundos imobiliários. Porque agora, para você explicar que focinho de porco não é tomada, é uma confusão. E aquela pessoa, aquele investidor que pegou toda a sua poupança num fundo que teve uma promessa, entre aspas, de receber 1% ao mês de investimento e descobrir que o principal desabou e não vale nem o dinheiro que ele colocou, é uma dor de cabeça muito grande e acaba queimando um produto que é maravilhoso. Sim. E que foi muito bem flexibilizado pela CVM. Hoje você pode investir em outros fundos, pode fazer desenvolvimento, pode investir em instrumentos imobiliários como CRI, outros instrumentos financeiros imobiliários, crédito, né? Que antigamente não podia, hoje pode. Então, ele ficou muito mais próximo do que é um REIT nos Estados Unidos, que é o fundo, a versão FI americana do exatamente. E que é um mercado gigante. Terceiro maior mercado de valores imobiliários dos Estados Unidos. Exatamente. E você tem a capacidade de gerar a diversificação dentro da diversificação. Isto é, eu tenho um portfólio de X, 100% do portfólio, eu quero botar 20% imobiliário, desses 20% quanto eu vou colocar em escritórios, em shopping. E aqui no Brasil a gente ainda não tem essa diversificação toda, já está bem segmentado, os fundos estão bem segmentados, mas a área que eu acho que ainda faz falta a gente ter mais fundos na área de logística, galpões logísticos e galpões industriais. Bom, isso como um pano de fundo. Falar rapidamente da IG Bank. A IG Bank é uma empresa que tem 24 anos, recém-completado, semana passada, com muito orgulho. Eu estou na empresa há 2 anos. Eu vim de uma empresa multinacional, eu fui levado para criar uma área nova dentro da IG Bank. Na verdade, a gente criou uma empresa nova chamada IG Bank Real Estate, que complementou as áreas de atuação que a empresa já tinha. A empresa nasceu como um projeto de prestar serviços basicamente para o mundo financeiro,
tanto de avaliação de ativos imobiliários, como de gerenciamento de obra, fiscalização. E com a minha entrada e a criação da Engebank Real Estate, a gente expandiu para todos os segmentos da área de serviços imobiliários. Então, hoje eu faço transações, isto é, eu compro, vendo, alugo. Eu não sou investidor imobiliário, tem que deixar isso muito claro. Muita gente às vezes vem me oferecer produto para comprar. Fala, não, a Engebank é uma empresa de assessoria, de intermediação. É que eu falo na brincadeira, nós somos corretores metidos à besta. Em vez de a gente vender uma sala comercial ou vender um apartamento de 100 mil reais, eu estou vendendo um galpão de 100 milhões, estou vendendo um shopping center de 300 milhões, mas é exatamente a mesma atividade. Eu tenho Cresce, eu sou responsável técnico da empresa, toda a nossa equipe comercial tem Cresce, então no âmago nós somos todos corretores de imóveis. Sim. Dentro de um patamar uma certificação que eu vi no seu cartão lá da MRICS. Eu sou membro do RICS, eventualmente, tenho muito orgulho disso também. O RICS é um órgão internacional inglês super antigo, tem 140, 150, eu sempre esqueço a idade do RICS, mas eu sou membro já faz alguns anos, e é um instituto que tem como função, obviamente nasceu como um órgão autorregulador na Inglaterra, mas ele tem como função trazer mais transparência, mais ética, um compliance melhor para o mercado. Todo o pessoal da nossa área de avaliações, que é uma área forte dentro da empresa, onde a gente faz trabalhos de vocação, estudos de mercado, avaliação de laudos, tanto para efeitos contábeis. A diretora, que é a Carla, perdão, a diretora, que é a Carla, é RICS também. O Juan, que é o gerente dela, acabou de virar RICS. O William da equipe também RICS. E todo esse pessoal que eu estou mencionando, a gente tem hoje quase 40 pessoas na equipe, com exceção do pessoal mais júnior, que é o pessoal trainee, todos vieram de casas internacionais. Como no mercado financeiro a gente está habituado com aquelas certificações CFP, CFA, CGA, o mercado imobiliário também tem a sua. Exatamente. Então, a gente tem hoje o Cresce, que é obrigatório para quem trabalha com corretagem, que é um pouco mais de metade da empresa, e na área de avaliações a gente incentiva que o pessoal todo seja certificado pelo RICS, que é uma certificação, para mim, é a melhor do mundo. Então, quem tem isso e sabe o peso que é você assinar um laudo, ou você botar isso no seu cartão, botar isso no meu currículo, como eu coloco, não é uma coisa que a gente possa levar de forma leve. Novamente, só para terminar, falar um pouquinho da empresa. A gente faz essas áreas todas de transações imobiliárias, tem a área de avaliação, tem uma área também de gerenciamento de locações, mas para mim o mais importante da empresa, e é uma espécie de um Dom Quixote nessa visão, é a área de pesquisa. O Leandro Angelino, que é o nosso gerente de pesquisa, é um profissional excepcional. Ele tem trazido uma visão diferenciada para o que a gente faz. Você vê o nosso relatório no site da nossa empresa. Tem os relatórios, as pessoas podem se cadastrar e receber os relatórios. Mas a gente tem uma qualidade gráfica, um cuidado com o conteúdo, atenção a detalhe. E mais importante, a área de pesquisa não quer entregar informação. O mercado subdesenvolvido, como o nosso ainda ele confunde os conceitos de informação com conhecimento. Informação é dado. X de vacância, Y de absorção, K de preço. Isso é informação. Faça o que quiser dela. Exatamente. O meu papel como assessor e como uma pessoa que eu me vejo numa missão de revolucionar, de trazer mais transparência para o mercado, é falar para os meus clientes o que fazer com essa informação, que aí eu chamo isso de conhecimento. É você trabalhar em cima de a vacância está assim, está assado, por que está assim, por que está assado, o que eu faço com essa informação, como é que eu me protejo, como é que eu tiro vantagem da situação de mercado no atual momento. Isso para mim é o mais importante. E como empresa a gente está tentando fazer isso. Você vai falar, é uma besteira? Não é, porque eu acho que o mercado como um todo precisa parar de confundir esses dois conceitos, informação e conhecimento, e quanto mais transparente, quanto melhor for o nosso compliance de operação, como todos nós, agentes operadores de mercado, eu como prestador de serviços, os investidores, os meus concorrentes, quando todo mundo tiver essa visão e a informação for partilhada de maneira mais livre, a informação, não o conhecimento, o mercado vai valer mais. Sim. Vai ser mais rico, vai ter mais investidores, todo mundo vai ganhar mais dinheiro. É o famoso ganha-ganha. Nós, prestadores de serviço, ganhamos, os investidores ganham, os investidores pequenos também ganham. O mercado é muito mais rico. Não é à toa que a Bolsa dos Estados Unidos é regulamentada, como é regulamentada há tanto tempo. Sim. E para quê? Para ter segurança, para ter transparência. Exatamente. Então, como eu estava falando antes da nossa conversa aqui, eu venho de banco de investimento e a minha visão é trazer esse mundo de compartilhar, de trazer uma opinião. Compra, vende
mantenha a ação, a mesma coisa aqui, só que voltada para o mercado imobiliário. Eu falo que o fundo imobiliário, ele pegou duas coisas que pareciam ditocômicas, que era imóvel e bolsa, e trouxe para um mesmo produto. Agora a gente precisa se falar, né? O mercado financeiro e o mercado imobiliário. E eu acho que o fundo imobiliário tem uma outra grande vantagem em relação à ação, porque quando você compra ação, a não ser que você compre um fundo de ações, você está comprando uma única empresa. No fundo imobiliário, um fundo bem gerido e diversificado e proativo, você pode escolher, vou me expor ao fundo X que tem uma exposição maior para lajes corporativas classe B, ou eu vou comprar o fundo Y que tem mais galpões BTS e assim por diante. A diversificação dentro da diversificação, por setores e por portfólio, né? E tem uma coisa importante, que é um mantra hoje do mercado, mas que eu falo isso há muitos anos. Desintermediação é uma palavra fundamental. E é por isso que eu acho que o trabalho é importante. Você trazer para o pequeno investidor a possibilidade de se expor a diferentes riscos, diferentes produtos, é fundamental. E o fundo imobiliário permite isso. Por isso que é o sucesso que há nos Estados Unidos. Exatamente. Porque o mundo, especialmente, assim, só para fazer um gancho, voltando a falar um pouco de setor. Quando a gente olha para o desenvolvimento no Brasil, a gente teve algumas ondas de desenvolvimento do setor imobiliário como um todo. O mercado que primeiro se profissionalizou foi o de shopping, porque é um mercado que demanda muito capital, tem uma inteligência operacional brutal por trás do ativo imobiliário. De certa maneira, eu falo isso na brincadeira, o pessoal fica bravo, mas o imóvel é uma desculpa, né? O que você está fazendo lá é vender varejo, vender entretenimento, o imóvel é só uma desculpa. Exatamente. É o que eu falo para os meus alunos, coincidentemente. Então, é um mundo que teve que se sofisticar mais. Então, hoje você pega os 10, 12 maiores operadores, eles têm 50% da BL. É um mercado que é muito profissionalizado, com gente de altíssimo nível. E, ao mesmo tempo, você começa a ver esses movimentos em outros segmentos do setor imobiliário. O segmento que está indo mais rápido nessa direção é o industrial e logístico. Para a profissionalização, correndo para se profissionalizar, para ter gente grande e preparada. Porque você, primeiro, tem um ganho de escala. Fazer um galpão de 30 mil metros quadrados na beira da Zamboni, onde tem a região aqui de São Paulo, tudo bem, pode ser um galpão bacana, mas como é que você vai alugar isso? Como é que você interage com os grandes inquilinos? Quando você vai para uma empresa internacional, você tem aqui os grandes nomes que já estão operando no Brasil, e tem nomes querendo entrar no Brasil, então a gente começa a ver um movimento de mudança da paisagem de forma radical. Aquele pequeno investidor não vai mais conseguir fazer um galpão de beira da estrada, lá em Extrema, ou aqui em Piracicaba, ou lá em Recife, porque é um mercado que começa a ser dominado por grandes operadores que conseguem falar em cima com os inquilinos. Então ele fala, você inquilino é um operador logístico, você quer alugar onde no Brasil? Eu preciso aqui, 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 aqui. Ele vai e já entrega um produto pronto, ao contrário daquele pequeno investidor de regional ou local que não fez o galpão adequado, porque não conhece as novas tendências internacionais, fez uma coisa pensando nele, não entende o que os grandes estão fazendo. E o varejo vem se profissionalizando e agigantando também, tá certo? Quer dizer, o principal cliente, que é o de varejo, o locatário, ele também precisa de soluções grandes hoje em dia. E quando você olha para o tamanho do mercado brasileiro, o que a gente tem hoje, em termos de galpões per capita, que você tem várias medidas, ainda é muito baixo. Tem uma empresa internacional que opera no Brasil que até faz um ajuste, ele faz a linha de corte, se você pegar o número bruto, não faz sentido, porque os Estados Unidos têm 30 vezes mais que o Brasil per capita. Mas ele ajusta para a renda, para ver quem consome no mesmo patamar de um classe média baixa americano. E aí você tem muito menos gente nesse patamar no Brasil, obviamente. Mesmo assim, o nosso espaço para crescimento é muito grande. Então, a tendência é o setor cada vez ter mais ativos em condomínio, por segurança, por otimização da gestão, pelos grandes players, que têm capital, têm visão estratégica, sabem o que está acontecendo lá fora, sabem quais são as tendências que vão chegar no Brasil também. E aqueles menores vão acabar sendo engolidos ou vão ter que desaparecer, vão ter que reconverter o ativo, vão ter que alugar muito barato, e aí cai naquele buraco que eu falo, que é a surrealidade do retorno do residencial brasileiro. Que só no Brasil alguém está recebendo 0,2% ao mês em cima de um ativo que é o padrão do residencial, que é completamente de doido. Para mim é sorvete na testa isso, mas enfim, você ganha 12% líquido de IR no CDI, vai ganhar 1%. E um fundo imobiliário vai te dar 0,65, 0,7 dias de hoje. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, o fundo imobiliário tem isenção tributária. O aluguel não tem, você paga a tabela leão em cima disso, carnê leão. Então,
Quando você olha para o setor de logística, é um setor que está se profissionalizando. Profissionalizar é uma palavra que pode causar um incômodo, que não é que os investidores não são profissionais, não é isso. O profissionalismo tem muito mais a ver com a postura de investidor institucional. Tanto faz se é um fundo de pensão, se é um fundo de private equity que está operando, que depois vai vender o ativo, ou se é um operador como, por exemplo, a GLP, que é um grande operador internacional que está aqui, ou a Prologis, ou a LogCP, que é brasileiro, ou a TRX. Você tem vários nomes de vários operadores que são investidores com um perfil institucional. Vão ganhando escala, expertise, tem compliance, né? etc. Então, esse pessoal ele vai empurrando para a margem do sistema o pequeno investidor. E aí sobra o quê? Eu tenho que comprar fundo de investimento. Sim. Eu tenho que entrar no FI porque eu não consigo mais fazer aquele galpão, não consigo mais entrar numa laje, não consigo mais fazer um shopping com meus amigos. Em compensação, por este veículo, chega aos grandes imóveis, ao que tem mais qualidade. Exatamente. Então, pano de fundo, eu acho que esse assim, a visão estratégica que eu tenho desse segmento em relação aos fundos. Mas você perguntou outras coisas, acabei não respondendo, acabei me perdendo aqui devagando. Então... É que o papo está bom, exatamente. Só por isso. Bom, então, falando nisso, a diferença de um bom galpão para um galpão não tão bom, enfim, para o nosso investidor de fundo imobiliário entender, eu vou chegar aqui, mesmo que a gente volte depois. Sim, não tem problema. Eu queria que você explicasse isso. O que é um bom galpão? O que é um bom imóvel industrial ou logístico? Eu vou começar pelo fim, que é o mais importante hoje. Os galpões, hoje, são basicamente definidos pela eficiência dele. Então, quando você pega um galpão, eu sou um operador logístico, eu vou alugar um galpão que tem muitas colunas, tem poucas docas, tem um mezanino gigante, que não serve para nada, se o cara quer só armazenar caixas de remédio para vender, porque é uma logística farmacêutica, por exemplo. O mezanino funcionaria um grande escritório. Exatamente. Ou ele botou uma marquise gigante, porque acha que aquilo é importante, e quer cobrar isso tudo do cliente, do operador. O operador está sendo espremido. Nós estamos passando por uma crise como nunca antes na história desse país, para parafrasear o nosso antigo. Né? E graças a eles, na verdade. Mas enfim, isso é um outro papo para outro dia. Você tem, de um lado, os clientes finais, são os varejistas, os industriais, etc., pressionando os operadores logísticos, que depois tem que pressionar os proprietários de galpão. Então, a cadeia tem que ser super eficiente. Uma crise tem que ser vista do lado positivo. Ela é boa para ajustar, para acabar com os excessos, para limpar quem não é eficiente. Sim. E nessa crise que a gente está vivendo, já faz 2 anos, o mercado está se reposicionando. E aí a gente vai dividir os meninos dos homens, né? Quer dizer, quem tem capacidade de aguentar, Sim. quem tem capacidade de entregar um produto bom. Então, por isso que eu comecei falando da eficiência como principal ponto para a definição de um galpão. Mas só eficiência não diz nada, né? Então, a gente... É uma condição necessária, mas não é suficiente. Se me permite uma interrupção, Claro. eu queria explicar o seguinte para quem está assistindo. Talvez nem todo mundo tenha claro a importância que um imóvel desse tem para um varejista. Você imagina 1 quilo de açúcar no hipermercado A e no hipermercado B, que é concorrente. O quilo de açúcar custa o mesmo preço nos dois, não dá para ser muito diferente. Sim. O lucro ou o prejuízo de um vai ser em quanto custa para sair do galpão e chegar na prateleira, tá certo? Isso pode fazer a diferença para o resultado dele. E não só quanto custa levar, mas quanto custa armazenar, quanto tempo ele gasta de transporte, porque o transporte também custa, se tem pedágio, se não tem pedágio, tem uma série de variáveis que são importantes. E a própria estrutura de armazenagem é importante. Então, se o galpão tem... Aí entra nos detalhes que eu estava me perguntando. Quer dizer, a capacidade de solo, o piso, ele aguenta de 5 a 6 toneladas? Sim. Olha lá, está na tela para quem está nos acompanhando. Pode ir falando, Marcelo. Tem uma doca pelo menos a cada 750 metros, porque isso é importante. Operações nervosas, onde existe muita entrada e saída, tem uma mistura de cross-docking com uma operação de logística mais tradicional, existe uma movimentação brutal. Quanto mais doca você tem, mais eficiente você consegue ser no uso dos espaços internos. Tem um pé direito adequado, tem que ser no mínimo 11, 12 metros. A gente tem aqui no Brasil, como os caminhões são completamente díspares, né? Cada um usa um tipo, não existe uma homogeneidade. Padrão. Você tem um nivelador de doca, a doca poder subir ou descer para o caminhão encostar e já descarregar direto. É outro ponto importante. Sprinkler é importante. Por que sprinkler é importante? Só por segurança? Não, porque reduz seguro. Reduz seguro, fica mais barato operar. Então você começa a ter essas coisas que você está falando de eficiência. Quando você começa a pensar no que eu estou te dizendo, é tudo eficiência. E por fim, você tem a cobertura termoacústica, também é eficiência. Menos quente. Então, às vezes a gente vai visitar galpão no verão, do lado de fora está 35 graus, você entra no galpão, está 5, 6 graus a menos. É impressionante.
Você está quente ainda, mas é fresquinho comparado com o sol lá fora. E às vezes a mercadoria que está estocada lá não suporta o calor. Não, você tem 3 tipos de galpão, né? Você tem galpão seco, como a gente chama, que é um galpão que não precisa de refrigeração, mas também não pode estar a 50 graus, né? Isso é importante. Tem o galpão refrigerado e tem o galpão de congelados. Então são 3 tipos de galpão. O grande número de galpões são os galpões secos. O mercado de congelados e refrigerados é menor, mas tem crescido muito, especialmente porque a demanda também tem crescido. Tá crescendo. Exatamente. O Brasil está passando por uma revolução de sair de serviço doméstico para serviço industrial. Então é uma questão que já passou lá fora há 100 anos. Aqui todo mundo antigamente tinha empregado, agora que está cada vez mais caro. Felizmente, né? Ainda bem, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Então as pessoas começam a comprar mais comida pronta, mais comida congelada, mais comida preparada. Isso acaba forçando que toda a cadeia logística esteja mais preparada. Tudo que eu compro no supermercado, na internet, está armazenado em algum lugar, não cai do céu. E está num bom imóvel desse. Né? Exatamente. Então, só para sumarizar, todos esses indicadores são importantes. Eles têm pesos diferentes, obviamente, então a gente não são os únicos. E por que a gente usou esses indicadores? Não é porque eu, em GBank, chega lá, vi qual é o vento, vou usar, não. Nós fizemos uma pesquisa com 100 usuários e perguntamos o que vocês acham importante para que um galpão seja considerado classe A. E esses são os itens principais. Entendi. Porque o operador logístico, e aí vai aquilo que eu te falei, se eu tenho um galpão de beira da estrada, sem segurança, sem eficiência operacional, e o proprietário quer me alugar por 10, e ao mesmo tempo eu tenho um grande operador logístico, um grande operador de galpões brasileiro ou internacional, alugando por 20 na mesma região, ele às vezes prefere pagar mais, porque ele vai ter muito mais pelo aluguel dele. Sim. E aí é uma questão de real por metro quadrado eficientemente utilizado, e não só o valor bruto, nominal do aluguel que ele está pagando. Existe muita diferença do galpão que vai ser destinado para a indústria do que é destinado para um operador logístico? Olha, no galpão especial, indústria leve não. Se você está pensando numa indústria leve, é praticamente a mesma coisa. Se é para uma indústria pesada, a história muda, porque você tem que ver se vai ter resíduo químico, resíduo físico, se tem problema ambiental, se tem problema de segurança de trabalho mais grave. Mas para a indústria leve, é praticamente a mesma coisa. O que muda é a demanda por energia. Então, muitas vezes, você tem alguns operadores, tem aqui um grande operador na região de Atibaia, por exemplo, que ele tem um foco dele é trabalhar com indústria leve, e ele tem uma subestação própria, ele traz energia diferenciada, ele presta serviços, inclusive, para os clientes que outras empresas não fazem, porque eles precisam de RH, precisam de refeitório. Em uma operação logística, normalmente, você não tem esse tipo de necessidade, ou tem, mas é muito menor. Então, o mercado acaba se segmentando também. Você tem vários tipos de operadores com vários produtos diferentes hoje no mercado. E, mais uma vez, o cliente já chega demandando o produto certo e vai ser atendido, né? Uma coisa importante para quem investe em fundo imobiliário é saber dos contratos de locação. Você está lembrado, a gente fez um programa falando só de contratos de locação. Tem-se uma ideia, ou pelo menos eu tenho essa ideia, de que na maioria das vezes esses contratos são atípicos. É verdade ou não? Não é verdade. A sua audiência sabe o que é atípico e o que é típico. Já sabe. Ok, ótimo. Na verdade, grande parte dos contratos são típicos. O atípico é o BTS, ou o sale leaseback, quando você tem uma operação fabril que o próprio usuário vende e aluga de volta. Né? Nesse caso, o que está acontecendo hoje no mercado? Fazendo um parênteses aqui importante. O Brasil tem um grave problema na lei de inquilinato. Nós fizemos uma lei de inquilinato que é para proteger a pessoa física residencial. E acabamos prejudicando o mercado corporativo, onde tem pessoas adultas, que têm acesso a advogado, que sabem tomar decisões inteligentes e que, na teoria, não precisam ser protegidos da mesma forma que uma pessoa física. Sim, eu discordo desse conceito, porque eu acho que a pessoa física também pode... A gente poderia deixar um pouco mais livre o mercado de aluguel residencial. Mas, enfim, é um outro assunto. Consequentemente, a estrutura dos contratos não é muito favorável aos proprietários, o que acaba sendo um problema. Porque, por exemplo, você vai para a Europa, dependendo do país, dentro do país, ou vai para os Estados Unidos, você faz um aluguel de 10 anos, é de 10 anos. Então, o típico lá é o atípico aqui. Entendi. E, na verdade, aqui a pessoa rompe o contrato, paga a multa e vai para casa. O que tem acontecido ultimamente? A gente pode até falar um pouco sobre isso. As empresas proprietárias hoje estão dando benefício, tem um excesso de oferta, tem a crise econômica muito forte, etc. Estão dando benefícios para os seus inquilinos para reter ou para atrair inquilinos novos. Então dão desconto, dão carência, ajudam na mudança,
existem alguns pontos de, entre aspas, de benefícios que eles passam para os inquilinos. Por outro lado, eles estão exigindo que os inquilinos assinem contratos mais longos. Então, por exemplo, um aviso prévio de 1 ano, uma multa de 1 ano. Isso ainda não entrou em disputa judicial pesada para ver se a jurisprudência vai segurar. Porque no residencial, em algumas coisas com menores, o TJ de São Paulo já derrubou esse tipo de coisa. Ele vai sempre os 3 meses, que não está escrito na lei, né? É uma jurisprudência. A lei só fala multa, não fala Exatamente. quanto. Então, os grandes operadores estão caminhando nessa direção. A minha esperança é que os juízes, especialmente os que lidam com o mundo corporativo, entendam que a gente está falando de adultos, que têm advogados dos dois lados, e não de criancinhas que precisam ser protegidas do lobo mau. Sim. Que essa é a visão que o nosso judiciário tem do mercado, de maneira geral. Que, aliás, é um outro parênteses, né? Se a gente falar de parênteses, ficar 2 horas falando de parênteses. Mas, e a minha sensação, e isso é uma coisa que eu faço também, uma campanha ativa para mudar a imagem, as pessoas acham que o incorporador, o empresário imobiliário, que não é meu papel, eu sou, na verdade, um assessor imobiliário, mas o empresário imobiliário, o desenvolvedor, o incorporador que faz um prédio residencial ou um galpão, é intrinsecamente do mal. E que é uma pessoa que vai ganhar dinheiro daquele pobrezinho, daquele... Nada poderia ser mais longe da verdade, nada poderia ser mais equivocado. A quantidade de risco é mais que existe tomando enorme. Risco, gerando emprego, pagando tributos. Né? E não só isso, o risco que você toma a construir um galpão é gigantesco. Você começou a comprar terra faz 2, 3 anos. Gastou um tempão para qualificar a terra, fez movimentação para poder deixar o platô arrumado, gastou um dinheirão para montar o galpão. Aí você vai alugar, não sabe se vai alugar ou se não vai, de repente vem uma presidente doida e faz umas besteiras econômicas e o Brasil entra numa recessão como nunca antes na história. O pessoal não consegue enxergar esse tipo de coisa. Para mim, assim, de novo, é sorvete na testa, né? Sim. Parece que o nosso judiciário e os nossos planejadores urbanos acham que essas pessoas são do mal e que se elas estão ganhando dinheiro, elas não mereciam ganhar dinheiro. Só que eles não conseguem enxergar o outro lado da moeda. Todo o risco que ele tomou antes. Que é brutal. Ele pode quebrar, ele pode ir à falência, pode perder todo o patrimônio dele, da família. E as pessoas têm esse não é um dilema, essa dicotomia de análise, né? Então, ao mesmo tempo, você ganha dinheiro porque é do mal. Se perde, mereceu perder. Né? Então, e ninguém vai para frente se todo mundo perder. Exatamente. Então, enfim. Bom, e aí eu queria, entendido já um tanto sobre os galpões, eu queria que você falasse um pouco dessa situação atual do mercado, que a gente sabe que é influenciada por essa crise toda. Não é um cenário dos mais bonitos. Se você me permite só colocar só falar um pouquinho do que é o mercado, aquele do mercado de galpões. Antes de eu falar disso, eu queria falar um pouco do que a gente vai falar, na verdade, que é aquele primeiro slide. Esse daí. Volta mais um, por favor. Esse daí, exatamente. Esse mercado é um mercado, só para dizer o que a gente está falando, na verdade. De novo, o mercado tem 100 milhões de metros quadrados de galpão como um todo. Galpão de rua, classe A, B e C, e até os barracões, que são aqueles coisas bem toscas mesmo. A gente, como assessoria imobiliária, acompanha o que a gente chama do mercado classe A, que é aquele que a gente definiu, que tem o pé direito, etc. Esses são mais ou menos 13 milhões de metros quadrados, 12,7. 60% está baseado em São Paulo e mais ou menos 13% está no Rio de Janeiro. Então, se você pegar 75% do mercado, está em 2 estados. Sendo que o estado de São Paulo é 7 vezes maior que o estado... Desculpa, o estoque do estado de São Paulo é 7 vezes maior do que o estoque do estado do Rio de Janeiro. Aí, quando você vai para o resto do Brasil, você vê, a região sul tem 1 milhão de metros quadrados contra 13, também é uma participação pequena. E lá está 54% do estoque está baseado no único estado, o Paraná. Porque tem uma parte industrial forte. Tem uma coisa também no Vale do Itajaí, tem na região de Porto Alegre, mas mais 50% do estoque está no Paraná. Quando você vai para o Nordeste é a mesma coisa, 90% está em Recife. É um mercado ainda pequeno. O mercado de Jundiaí, só para ser um número, é 1,5 milhão de metros quadrados. Nordeste é 800 mil. Desculpa, Nordeste não. Nordeste são 1 milhão, sendo que Recife são 800 mil. Jundiaí é o tamanho da região Nordeste. Uma vez e meia Nordeste. E Jundiaí é praticamente o estado do Rio de Janeiro, que é 1,7 milhão. Então, esse é o pano de fundo é falar sobre esse mercado, onde a gente também está falando de um mercado que também está concentrado no estado de São Paulo, e dentro do estado de São Paulo tem concentração, você tem, como falei, Jundiaí, que é o principal mercado, e que acabou se expandindo, e que se profissionalizado muito nos últimos anos. Isto posto, a gente pode falar um pouco de mercado. Podemos falar... Estão aqui nos agentes. Sim, os agentes são importantes. Só para a gente, como eu já disse anteriormente, a gente hoje é um mercado
que está cada vez mais consolidado e se consolidando a passos largos e tendo operadores cada vez maiores. Hoje, você pegar, nós temos 125 operadores no mercado. É muito? Mas como você sempre vai ter uma cidade menor, uma região mais remota que vai demandar, você sempre vai ter mais operadores. Tem um operador que eu admiro muito que é focado em regiões secundárias. E está fazendo um ótimo trabalho, a taxa de vacância é mais baixa do que a concorrência por causa disso. Então, ele tem uma visão estratégica. Ele não quer estar em Cajamar, ele não quer estar em Washington Luiz, no Rio de Janeiro, ele quer estar nas regiões mais periféricas e consegue nadar de braçada. Sim. Então, sempre vai ter espaço para mais de um tipo de operador. Mas a gente tem muito operador ainda no Brasil. Só que desses 30% mais ou menos, são o que a gente chama dos institucionais, o que a gente chama de profissionais. São pessoas que têm visão de longo prazo, têm capital de longo prazo, sabem fazer a gestão, sabem construir de forma adequada. Mas, assim, é um mercado que é extremamente consolidado. Dos 10 maiores tem praticamente 50% do mercado. Então, mesmo ainda tendo muita operador pequenininho, é um mercado que está muito consolidado. Né? E os pequenos tendem a uma hora ou Exatamente. outra ser Então, quando você pensar em termos de operador, aqui tem alguns nomes, né? A gente está falando de hoje o mercado está dividido entre dois grandes tipos de operadores. A gente tem o operador internacional, alguns já estão aqui no Brasil há muito tempo. Alguns desses não são operadores logísticos por si. Por exemplo, GTS é um fundo de private equity, a Heinz é um fundo de investimento também, a Clarion também é um fundo de investimento. Mas a Goodman, GLP, Prolog, etc., assim, da mesma forma como os brasileiros, a Log CP é uma empresa também de operação direta, essa é proprietária, onde a TRX é um gestor de fundos. Então, você tem uma mistura aqui de gestores, de incorporadores que incorporam e vendem depois, mas é um mercado que está com grandes nomes, uma visão estratégica diferenciada do que era há 10 anos. Mudou da água para o vinho, obviamente. Já não tem muito espaço para aquele investimento familiar, aquele investimento mais amador, vamos dizer assim, né? Antes de falar desses slides, pode deixar o slide na tela, não tem problema. Eu queria só fazer uma... Se quiser voltar um pouco aqui para a gente. Eu queria só fazer uma menção importante. A gente separa os galpões em 3 tipos de galpões hoje em dia. A gente tem o que a gente chama do galpão de rua, aquele que eu expliquei, mas tem uma divisão que está nesse gráfico que a gente vai mostrar na sequência. É um gráfico que é importante a gente entender o que é modular e o que é big box ou bulk. Quando a gente pensa no Brasil, e aí eu vou falar um pouquinho de desenvolvimento o que eu chamo das 3 ondas que a gente viu, a gente vai ver isso mais para frente, eu vou só dar uma introdução aqui, depois eu mostro com mais detalhes. O mercado de galpões, ele saiu desse de rua, que era o que existia há 30 anos, não tinha outro tipo de galpão, geralmente era um usuário só, construía um galpão menor, ou então tinha 2 ou 3 usuários, era uma coisa pequena, baixa qualidade, sem segurança, sem infraestrutura, sem nenhuma uma sinergia de serviços para os outros inquilinos. Quando o mercado começou a se profissionalizar, a primeira coisa que construíram foram os modulares. O que é um modular? O modular nada mais é do que um galpão de classe A, só que ele tem uma capacidade, uma eficiência mais baixa. Então ele tem mais colunas, menos docas, tem mais mezanino, não necessariamente tem a menos carga, a carga de solo é igual, o pé direito é igual, tem sprinkler, não é que é um galpão ruim, não é isso. É um tipo de galpão diferente que atende um cliente que quer áreas menores. Então, por exemplo, a nossa linha de corte no estado de São Paulo, galpões que são modulares maiores do que 8 mil metros quadrados por módulo, a gente considera como big box. No resto do Brasil, 5 mil. E tem galpões de 800 metros quadrados. Você pode alugar 800 metros, 1.500, 2.000. Dependendo do segmento do mercado, é o que é necessário. E o modular permite isso, né? O modular permite isso, mas ele tem um custo. Ao permitir essa modulação, ele é menos eficiente. Então você pode pegar, às vezes, um galpão modular de 10 mil metros quadrados, você consegue alugar 6 mil metros quadrados. Você vai ter uma eficiência de 60%. Você vai num galpão de big box, com uma modularidade de 8 mil, de 10 mil, ele, na verdade, aluga tudo. Então ele tem uma eficiência muito maior. Alguns galpões, alguns incorporadores ou proprietários desenvolvem galpões modulares que são quase tão eficientes quanto o big box. Então eles acabam tendo a capacidade de competir nos dois mundos. Quando você pega aquela lista de nomes que eu coloquei, grande parte daquele pessoal dos internacionais só faz big box hoje. A tendência hoje no Brasil é o big box, o que me leva porque eu estava te falando das 3 ondas. A primeira onda que nós tivemos... Eu vou entrar aqui para a gente ilustrar. A primeira onda que nós tivemos... Perdão. A primeira onda que nós tivemos foi essa migração do galpão de rua para o galpão modular. Então, começou a ver... Isso começa em 2012, mas esse movimento começou antes, 2007, por aí. Então, você começa a ter uma grande atração
de empresas que estavam em galpões de baixa qualidade isolados para condomínios, com serviços e assim por diante. E você começou a ter um pouquinho de big box, mas o grosso ainda era modular. A partir de 2013, os big box começaram a aparecer em cada vez maior número. E aqueles operadores que tinham saído em 2006 de um galpão de rua e ido para o modular, falaram, opa, agora eu posso ir para um big box, eu sou mais eficiente, eu pago a mesma coisa, mas tenho mais eficiência, então para mim é melhor. E começou a haver uma migração de modular para big box, que é a segunda onda. Só que ainda existia muita gente na rua que está querendo um galpão melhor, então o modular não acusou o golpe. Foi sendo ocupado por aquele que saía do galpão de rua. Exatamente. E a terceira onda que a gente está vivenciando agora, que aí para já entrar na sua pergunta do que está acontecendo com o mercado, é justamente isso. Hoje o mercado deu uma parada brutal por duas razões. O excesso de oferta em algumas regiões e a crise macroeconômica, como a gente está sofrendo muito. Então, consequentemente, virou um jogo de rouba-monte. Isto é, as empresas estão se movimentando muito, mas a movimentação ainda eu não diria que é zero, porque teve alguma demanda nova, mas ela é muito baixa do que foi no passado. Se o país não cresce e não ocupa mais espaço, só uma troca. É rouba-monte. Né, eu ocupo um e deixo o outro vago lá atrás. A gente fala muito sobre o jogo de soma zero, que é a teoria dos jogos. Né? O jogo de soma zero é o que você perde, eu ganho e vice-versa. Então, na média, fica no 0 a 0. O mercado de galpões ainda não está, do ponto de vista absoluto, acadêmico, no jogo de soma zero. O de escritórios está. A gente está vendo nos escritórios o pessoal sair de prédios classe B para prédios classe A. Mas o de galpões isso não aconteceu, isso ainda não é no mesmo nível, continua tendo um aumento de demanda, mas é muito mais fraca. Quando você olha, se você olhar esse gráfico aqui, aqui está falando você poderia voltar um pouquinho aqui no... Mais um, por favor. Aí, quando você olha para a quantidade de absorção bruta, que é essa faixa azul escura da direita, a absorção bruta não é mais nada do que a movimentação. O que a pessoa entrou e saiu. A gente, é como se fosse dupla contagem. Certo. Você saiu de um galpão e entrou no outro, a gente conta essa movimentação como uma movimentação. A absorção líquida é o que sobrou. Então, se você estava num galpão de 100 mil e você mudou para um de 70, houve absorção bruta de 70 mil. Líquida, menos 30. Certo. Porque você tinha 100, agora tem menos 30. Então, o mercado deve chegar numa média de absorção bruta dos últimos anos, esse ano, no ano de crise. O que é interessante, você vê muita gente se movimentando. Mas quando você olha para a absorção líquida, o que houve de aumento de demanda, áreas novas demandadas pelos inquilinos, é muito pouco. A gente está numa fração do que a gente foi. É muito, muito mais baixo. Obviamente que isso se reflete no gráfico da esquerda, no aumento da vacância, ou da disponibilidade, como a gente gosta de dizer, que é o que está disponível no mercado, não é necessariamente o que está vago, é o que está disponível para ser alugado. E interessante que isso não necessariamente gerou queda de preços, né? Eu vi Não, tem um gráfico que se você puder colocar, eu te agradeço, falando sobre preço pedido e preço realizado, né? Esse daí, exatamente. Quando a gente olha, em 2012, o preço pedido de R$20, e se eu inflacionar isso pelo IPCA durante esses últimos anos, eu deveria estar ceteris paribus, né? Tudo igual, tudo mais igual, eu deveria estar falando de R$28 o metro quadrado agora. O mercado está falando de R$20. Então a gente está com uma diferença brutal entre o que deveria ser o real e o nominal, que é o que está, entre o nominal que deveria ser os 28 e o real que está acontecendo, que é 20. Se você deflacionar os 20, ainda vai lá para baixo o valor comparado com 2012. Além disso, existe um preço pedido, existe um preço fechado. O preço pedido, ele está em média 18% mais baixo, o preço fechado está em média 18% mais baixo que o preço pedido. Por quê? Porque a pessoa fala, eu quero R$20. Aí quando vai negociar, não, é 15, é 16, é 18, dá carência, não sei o quê. Quando a gente coloca algumas transações que a gente tem conhecimento, onde houve uma série de benefícios, carência longa, etc., essa diferença ainda é maior. Pode chegar até 35%, 40% de diferença entre o pedido e o nominal. Por que as empresas fazem isso? Porque eles acreditam que o mercado vai voltar. Então eu prefiro marcar preço pedido. 20 exatamente, e daqui a 2, 3 anos eu negociar em cima dos 20, não em cima de 14, ou de 15, ou de 12 agora. E na verdade faz todo sentido, e aquilo que eu falei no começo, esse é um jogo de cachorro grande. Sim. É um jogo de quem está disposto a ficar aqui no longo prazo e entregar muita coisa. Agora, esse cenário é pior para o modular. Então, quando alguém for investir, por isso que é a sofisticação de você entender o setor industrial. Quando você olha para o futuro é do industrial big box e muito menos do modular. O modular sempre vai existir, vai ser sempre uma demanda,
Mas quando você pensa nas grandes operações, na eficiência do galpão, vai ser sempre um galpão muito mais próximo do big box do que próximo do modular tradicional. Você falou no começo que metade mais ou menos do portfólio dos fundos está em galpões B e C. Esses fundos precisam se mexer. Precisam se mexer e é uma coisa importante. As pessoas, é aquilo que eu sempre digo, imóvel fica obsoleto, ele tem risco, já falei isso aqui, eu repito, e ele sai de moda. O galpão também. Também. Não só porque o imóvel fica velho, fica depreciado, fica detonado, né, fica velho, goteira, você precisa ter reforma constantemente, mas ele perde eficiência, ele está no lugar errado, a cidade encostou nele. E então, o futuro para o investidor pessoa física é o fundo imobiliário para chegar no galpão de alta qualidade. Posso entender isso? Eu acho que sim, mas não é só isso. É você ter um bom operador junto com você. Eu acho que da mesma forma, quando você compra um fundo imobiliário residencial, ou de shopping, ou de escritórios, o mesmo parâmetro tem que ser aplicado no industrial. Quem que é o operador daquele ativo? Ele entende de imóvel e entende daquele tipo de imóvel. Porque no banco a gente entende de planilha, de carpete, de ar-condicionado. Exatamente. Quem entende de imóvel é quem está lá com o sapato, a sola do sapato na rua. Exatamente. E entender inclusive as tendências. Por exemplo, hoje nós temos um movimento que é contraditório no mercado de galpões. Ao mesmo tempo que você tem a formação, a necessidade de consolidar operações em galpões maiores e mais eficientes, é fundamental você ter proximidade com o comprador final. E aí você tem que ter cada vez mais galpões menores, mais eficientes, próximos dos centros consumidores. E ter galpões maiores, mais eficientes, longe para você consolidar e redistribuir. E aí você vai para uma cidade como São Paulo, como é que você vai construir um galpão aqui na saída da Marginal Tietê ou da Marginal Pinheiros? Não tem espaço para fazer isso. O que estão fazendo lá fora? Fazendo galpão de até 3 andares. 3 andares, eu vi isso. Então, hoje já tem galpões, a gente até tem uma foto aqui de um galpão de 2 andares, mas existe uma tendência, você tem aquela espiral que sobe, que desce, etc. Se você botar na tela agora vai aparecer. O prédio bem no meio, esse é um galpão de 2 andares. E você vê essa espiral do lado, é onde carretas gigantes com container sobem aí, não é? Não é o carro do shopping. Exatamente. Né? Então, são as tendências do futuro. E você tem um operador que consiga entender isso, é fundamental. Bom, a gente está esgotando o tempo. Infelizmente o tempo esgotou. Eu quero dizer o seguinte, Marcelo, você veio aqui com a proposta de entregar conhecimento, deu um banho de conhecimento. Muito obrigado. Então eu tenho que agradecer muito, tenho certeza que agradeço em nome de quem está nos assistindo também. E eu me coloco à disposição, se você quiser fazer uma outra conversa para explorar um pouco mais o mercado, a gente pode fazer, para entrar inclusive em detalhes de regiões do Brasil. O nosso site tem pesquisa, então a audiência aqui pode entrar, se cadastrar em gbank.com.br e receber a nossa pesquisa. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, detalhe, conhecimento que você tenha mais. Certamente a gente marca mais uma. Ok, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. E para você, obrigado. Até sexta que vem a gente vai falar do mercado de hotelaria e de flats com Diogo Canteiras. Um abraço, até lá.